Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Agora que a gente tocou nos pontos principais lá, né, a atualidade de 2022, agora eu vou te desafiar. É o desafio OAB e eu espero que você arrebente nesse desafio. Afinal de contas, o objetivo é você chegar na sua tão sonhada aprovação. Então, sem mais delongas, vamos comentar cada uma das questões. A primeira questão é uma questão que caiu na OAB 2022. Foi o 36º Exame Unificado, primeira fase, onde fala-se um pouquinho de execução fiscal. Esse é um assunto muito raro na prova da OAB, cai realmente muito pouco, e é a primeira vez que cai uma questão relativa à citação desde que a FGV assumiu o controle do exame de ordem. Vamos ver o enunciado. Uma ação de execução fiscal foi movida pela União em face de João para a cobrança de crédito tributário referente ao imposto de renda da pessoa física dos exercícios de 2019 e 2020, conforme certidão ditativa CDA regularmente juntada na execução fiscal. Na mesma data em que recebeu a citação enviada pelo correio com aviso de recepção, o executado entrou em contato com seu advogado, constituindo para defender os seus interesses. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Gente, essa questão envolve o efeito da citação, porque na execução fiscal, a citação ela é um tanto quanto diferente do que acontece no processo civil. A Lei de Execuções Fiscais, que é a Lei 6.830, lá no seu artigo 5º, ela prevê que o réu ele vai ser citado não para contestar. O réu na execução fiscal, ou seja, o executado, ele é citado para pagar ou para garantir o juízo. Ele é citado para efetuar o pagamento ou para efetivamente garantir o juízo na execução fiscal. Então é muito importante você lembrar que em execução fiscal não cabe contestação. Não existe a figura da contestação na execução fiscal. A contestação ela existe no processo civil. Na execução fiscal, o devedor ele é citado para pagar ou garantir o juízo. E após a garantia do juízo, tem início o prazo para que ele ofereça embargos à execução. Os embargos à execução têm natureza de ação constitutiva negativa, ou seja, uma ação cujo objetivo é desconstituir o crédito tributário, ação constitutiva negativa. Beleza, galera? Fácil? Tranquilinho? Molezinha? Legal, legal. Então presta bastante atenção nisso. Em execução fiscal, o réu ele não é citado para contestar. O réu ele é citado para efetuar o pagamento ou a garantia do juízo. Na letra A, você encontra que a citação é inválida, pois deveria ter sido efetivada exclusivamente por oficial de justiça. Gente, sabemos que não. A citação ela é feita pelo correio, ela é feita por oficial de justiça em situações muito específicas, a requerimento da parte, ressalvada a hipótese, claro, que o outro lado seja a fazenda pública. Letra B, ao ser citado, João terá 5 dias para apresentar sua contestação. Não existe contestação em sede de execução fiscal. Letra C, citado, João poderá, dentro do prazo legal, pagar a dívida com os acréscimos devidos ou garantir a execução. Essa é a resposta correta, conforme artigo 5º da Lei de Execuções Fiscais. Letra D, no prazo de 30 dias contados da citação, João poderá oferecer embargos à execução fiscal. Está errada a letra D. Os embargos à execução fiscal, de fato, têm um prazo de 30 dias para serem oferecidos. Mas esse prazo de 30 dias, ele começa a contar da garantia do juízo, conforme artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais, artigo 16 da Lei 6.830, artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais. Fácil, né? Bastante fácil esse tipo de conceito, bastante fácil de entender, bastante fácil de acertar na prova. Parece estranho, parece difícil, mas na verdade não é
nem um pouquinho. Beleza? Próxima questão, letra B. Letra B não, desculpa, questão de número 2, nem sei qual a resposta. Na letra a questão de número 1, perdão, a resposta foi a letra C. Agora, nós vamos para a questão de número 2 para buscarmos a resposta. A questão de número 2 também caiu na prova da OAB de 2022, no 36º exame, primeira fase. Em 10 de maio de 2020, a Sociedade Empresária ABC sofre fiscalização federal e, ao final, é autuada em R$100 mil, além da multa e respectivos encargos, a título de IPI devido referente ao exercício de 2019, por omissão do envio mensal das informações fiscais em DCTF, que é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, bem como por falta de pagamento daquele imposto. Em 20 de junho de 2020, a empresa recebe notificação para pagamento no prazo de 30 dias. Você, como advogado da sociedade empresária, é chamado para defender os interesses da empresa nesse processo no mesmo dia da notificação, pretendendo adotar providências logo no dia seguinte e refletindo sobre a possibilidade, de adotar o mecanismo da denúncia espontânea prevista no Código Tributário Nacional. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Bom, fácil, né? A questão é bem tranquila. O contribuinte ele deixa de entregar a DCTF, ele não declara e não apura o tributo devido, né? E a discussão é cabível a denúncia espontânea? A denúncia espontânea é um instituto previsto no artigo 138 do Código Tributário Nacional. A denúncia espontânea é um benefício trazido pelo Código para o contribuinte que inadimpliu o tributo. O contribuinte sabe que inadimpliu, ele está errado, e ele vai até o fisco espontaneamente, antes de qualquer procedimento de fiscalização, e ele confessa. Ele diz: oi, fisco, tudo bem? Eu errei, eu vim pagar o tributo. Ao pagar o tributo, ele extingue o crédito tributário e ele tem o direito de pagar o tributo integralmente, com juros e correção monetária, sendo afastada a multa. Para isso, a denúncia tem que ser espontânea. A confissão tem que ser anterior a qualquer procedimento de fiscalização. Se a confissão for posterior, ela não produzirá efeitos. Se a confissão for posterior a qualquer procedimento de fiscalização, você não tem a denúncia espontânea. Beleza? Além disso, é importante lembrar que o efeito da denúncia espontânea, que é afastar a multa, só se aplica se houver o pagamento integral com juros e correção monetária. Só se aplica se houver o pagamento integral com juros e correção monetária. Beleza, galera? E aí vem um ponto importante. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o contribuinte, quando ele entrega as obrigações acessórias, né, ele não pode mais se beneficiar da denúncia espontânea se ele pagou o tributo a destempo. Por quê? Porque já teve início a fiscalização. O contribuinte já disponibilizou as informações e já teve início, então, essa fiscalização. Então, conforme súmula 360 do STJ, não cabe denúncia espontânea no tributo sujeito a lançamento por homologação com relação ao valor declarado e pago a destempo. Beleza, galera? Molezinha? Show de bola? Então vamos lá, vamos ver qual é a resposta. Letra A, poderá ser adotado o mecanismo de denúncia espontânea, já que ainda não foi ajuizada a ação de execução fiscal. Não é o caso, a denúncia espontânea só se caracteriza como tal quando é anterior a qualquer procedimento de fiscalização, não a execução fiscal, então não é a letra A. Letra B, poderá ser adotado o mecanismo de denúncia espontânea, já que ainda se está dentro do prazo de pagamento, não é o caso, já houve fiscalização, não poderá ser mais adotado o mecanismo de denúncia espontânea após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração. Isso é o artigo 138 do CTN, combinado com súmula 360 do STJ. Artigo 138 do CTN, combinado com súmula 360 do STJ. Beleza? E a letra D, por óbvio, está errada. Ela traz uma regra totalmente fora da caixinha. Portanto, a resposta correta é a letra C. Beleza? Vamos embora para a questão de número 3. Mais uma questão do 36º
exame. O município Beta, após realizar uma grande obra pública de recuperação, ampliação e melhoramentos da Praça Central do bairro Gama, custeada com recursos próprios no valor de R$500 mil, e que promoveu uma valorização dos imóveis apenas nesse bairro, decidiu cobrar uma contribuição de melhoria. O referido tributo, instituído mediante lei ordinária específica, foi cobrado de todos os 5 mil proprietários de imóveis privados naquela cidade, em um valor fixo de R$200 mil para cada um. José, advogado e morador do bairro, bastante distante do bairro Gama, se insurge contra a referida contribuição de melhoria. Diante deste cenário, a referida contribuição de melhoria, ela é o quê? Bom, a contribuição de melhoria é uma das espécies tributárias prevista no artigo 145, inciso 3 da Constituição, regulamentada pelos artigos 81 e seguintes do CTN e pelo Decreto 195 de 67, Decreto 195/67. A contribuição de melhoria, ela é uma espécie tributária muito interessante, porque ela é vinculada. O fato gerador da contribuição de melhoria é a valorização imobiliária decorrente de obra pública. Então, se o poder público fizer uma obra e dessa obra resultar na valorização do imóvel do particular, é plenamente possível a cobrança da contribuição de melhoria, tá? Por outro lado, é importante lembrar que o objetivo da contribuição de melhoria é ressarcir aos cofres públicos o montante gasto na obra pública na proporção da valorização aproveitada pelo particular. O objetivo é ressarcir aos cofres públicos o montante gasto na obra pública na proporção da valorização aproveitada pelo particular, beleza? Com isso já fica fácil. Fácil entender que o limite global da contribuição de melhoria é o montante gasto na obra e o limite individual é a valorização aproveitada pelo particular. Então, o limite global é o montante gasto na obra, o limite individual é a valorização que foi aproveitada pelo particular. Beleza? Eu acho que com isso a gente consegue responder a questão. Letra A. Foi corretamente instituída, pois decorre de previsão legal específica, tendo como fato gerador a obra pública. O fato gerador da contribuição de melhoria não é a obra pública. O fato gerador da contribuição de melhoria é a valorização imobiliária decorrente da obra pública, ok? Então não é a letra A. Letra B foi corretamente instituída, pois respeitou o princípio da igualdade tributária ao adotar o mesmo valor para todos os contribuintes da cidade. Está errado, porque a contribuição de melhoria ela varia de acordo com a melhoria aproveitada pelo particular. Lembra dos limites? O limite individual é a valorização imobiliária de cada particular. E é por isso que a contribuição de melhoria ela varia de acordo com o que cada um aproveitou, não podendo ser linear. Então a letra B está errada. Letra C. Será que mais uma resposta vai ser a letra C? Foi incorretamente instituída, por ter atingido imóveis que não se valorizaram por decorrência da obra pública e por ter cobrado valor cujo somatório é superior ao custeio da obra. Tá vendo? A resposta correta é a letra C novamente, porque deve ser respeitado o limite global, que é o montante total gasto na obra, não podendo o poder público arrecadar um centavo a mais daquilo que gastou, e o limite individual, que representa a valorização imobiliária aproveitada pelo particular. Belezinha, galera? Fácil? Não há dúvidas? Resposta correta, letra C de coração. Então vamos lá para a questão de número 4, sem mais delongas. Mais uma questão do 36º exame de ordem, primeira fase. A Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrou em 2022 um auto de infração de R$1 milhão em face da sociedade empresária Maçã Limitada, por não ter recolhido o imposto de importação, a contribuição social sobre lucro líquido referente ao ano de 2021, incidentes sobre a comercialização de livros eletrônicos, e-books, por ela importados e comercializados no país. O Departamento Jurídico da Sociedade Autuada contrata você como advogado para emitir parecer para fundamentar sua defesa. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta.
Bom, é importante a gente discutir a imunidade dos livros aqui. Nesse slide eu consigo aparecer aqui no cantinho. A imunidade dos livros é uma imunidade objetiva que está prevista no artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição. No artigo 150, 6D, nós encontramos que os livros de qualquer forma, de qualquer meio, os jornais, os periódicos, eles são imunes. E é interessante lembrar que o STF estendeu a imunidade ao livro eletrônico e ao suporte necessário à leitura do livro eletrônico. Isso é na súmula vinculante, número 57 do STF, tá? E aí, galera, aqui vem o ponto interessante. O livro é imune, a editora e o autor não são imunes, tá? Então, se você comprar o meu manual de direito tributário, volume único, publicado pela Método, você vai perceber que a nota fiscal não tem ICMS, o livro é imune, mas eu vou pagar imposto de renda, assim como a editora, tá bom? E aí vem o ponto. Nesse caso, o livro eletrônico foi cobrado imposto de importação e CSLL. Pode? A resposta é não, porque estão abrangidos pela imunidade tributária, conforme súmula vinculante 57. A resposta correta é a letra A. Aqui não tem nem o que falar, né? A resposta correta é a letra A, de amor, tá? A imunidade se aplica integralmente ao livro eletrônico. A imunidade se aplica integralmente ao livro eletrônico. Beleza, galera? Então vamos lá. Próxima questão. Questão de número 5. Questão de número 5. Mais uma questão do 36º exame. Né? A Assembleia Legislativa do Estado Beta irá votar em 2022 um projeto de lei ordinária para a criação de sua própria contribuição previdenciária para o custeio do regime próprio de previdência social estadual, a ser cobrada dos servidores ativos, aposentados e pensionistas. Antes, porém, submete o referido projeto de lei ordinária para análise da Comissão da Constituição e Justiça daquela Casa Legislativa para emissão de parecer sobre a constitucionalidade daquele tributo. Diante desse cenário, a referida contribuição social previdenciária pode ser criada, galera? O que vocês acham? Bom, preste bastante atenção. Aqui nós estamos falando das contribuições especiais. As contribuições especiais, elas têm fundamento constitucional no artigo 149 da Constituição. E essas contribuições especiais, elas têm como objetivo, né, fomentar determinadas atividades ou ramos de atividade econômica. Essas contribuições especiais, elas têm como característica a destinação da receita. Então a receita é destinada. Elas têm um fundamento para a sua criação. Se você abrir o artigo 149, você vai perceber que essas contribuições, elas são de competência exclusiva da União. Essas contribuições, elas são de competência exclusiva da União. Só quem pode instituir essas contribuições é a União. Existem duas exceções a essa regra. Duas. As contribuições de iluminação pública, que são de competência dos municípios e do Distrito Federal, e as contribuições que financiam o regime próprio de previdência dos entes federados. Isso está previsto no artigo 149, parágrafo 1º da Constituição. A contribuição de iluminação pública não, tá? Ela está no artigo 149, azão. 149, a maiúsculo da Constituição. No tocante à contribuição do regime próprio, ela está no artigo 149, parágrafo 1º. Abre aí, vai. No 149, parágrafo 1º, você vai encontrar que compete a cada ente federado, ao instituir o seu regime próprio, a competência para instituir as contribuições que serão cobradas dos servidores estaduais. Eu, por exemplo, estaduais não, desculpa, servidores de cada ente, né? Servidores de estado, município, enfim, não importa. Quando eu fui servidor estadual, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o meu salário ele era descontado para a Rio Previdência. A Rio Previdência era o Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro, e a Rio Previdência foi um instituto de previdência que durante muito tempo recebeu parcela do meu salário. Se eu continuasse servidor do Estado, eu me aposentaria no Estado, minha aposentadoria seria paga pela Rio Previdência. Essa competência, preste bem atenção, essa competência, ela é efetivamente de cada ente federado. Tá bom? Beleza? Agora, se eu fosse cargo em comissão, como eu também já fui em outros entes federados, né? Já fui cargo em comissão em mais de uma prefeitura, enfim. Nesse caso do cargo em comissão, a gente não fica no regime próprio, a gente fica no regime geral.
Regime geral, esse é de competência exclusiva da União. Regime geral de previdência é de competência exclusiva da União, beleza? Lembre-se disso, o regime geral de previdência é de competência exclusiva da União. Tranquilo, gente? Fácil, molezinha, não há dúvidas. Maravilha, maravilha. Pessoal, dito isso, a gente vai avançar para falar do seguinte: qual é a resposta para a questão? Hein? Qual é a resposta para a questão? Vamos lá? Poderia ser criada por lei ordinária. É claro que pode ser criada por lei ordinária, né? Reserva de lei complementar é somente para o exercício da competência residual, para a criação de empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas e normas gerais de direito tributário. Nesse caso, pode perfeitamente haver a lei ordinária, até aí tudo bem, né? Você percebe que todas as 4 opções têm lei ordinária. E ela pode ser cobrada dos servidores ativos. Isso está na própria redação do artigo 149, parágrafo 1º da Constituição. Isso está na própria redação do artigo 149, parágrafo 1º da Constituição. Beleza? Então a resposta correta, letra B de baixinho. Vamos lá, galera. Vamos dar sequência aqui. E nós vamos para a questão de número 6. Questão de número 6. 35º exame de ordem unificado. Primeira fase. Questão. Marcelo, servidor do Estado X, verificando sua conta bancária, percebeu que houve a retenção maior do imposto de renda, imposto de renda da pessoa física, incidente sobre sua remuneração. O objetivo de não receber essa quantia recolhida maior de volta, Marcelo ajuizou uma ação de repetição de indébito. Normal, pagou indevidamente repetição de indébito, incluindo no polo passivo o Estado X. Sobre essa hipótese de incluir o Estado X, né, a hipótese descrita acima, assinale a afirmativa correta. Bom, aqui a discussão é a seguinte. Aqui a discussão ela é muito pontual, é muito cruel, tá? Mas você precisa saber. Não tem muito o que fazer. É importantíssimo você me lembrar, você lembrar, não me lembrar, né? Você lembrar na hora da prova de algumas lógicas do direito tributário. Aqui é a súmula 447 a resposta. 447 do STJ, não tem nem muito o que falar, mas é 447 do STJ. Qual é a lógica aqui? O imposto de renda retido na fonte do servidor estadual e do servidor municipal, na forma dos artigos 157 e 158 da Constituição, esse imposto de renda retido na fonte, ele fica com o município e com o Estado. 157 fica com o Estado, 158 fica com o município. Tá? Então, quando eu era servidor estadual, por exemplo, meu salário era descontado para o imposto de renda. E aí, o que acontecia? Meu salário descontado no imposto de renda, esse imposto de renda que é federal, ao invés de ser repassado para a União, ficava com o Estado. Mesma coisa aconteceu quando eu estava no município. Quando eu estava no município, meu salário era descontado para imposto de renda, fins de imposto de renda, esse dinheiro, ao invés de ser repassado para a União, ele ficava com o município. Tá? E aí que está o ponto interessante. Essa ausência de repasse se dá porque a Constituição diz que pertence a cada um dos entes federados. Pertence aos estados 100% da arrecadação do imposto de renda retido na fonte do servidor estadual, pertence aos municípios 100% do imposto de renda retido na fonte do servidor municipal. Tá? Então, como pertence, o município e o estado são os donos da bola. Se o município e o estado são os donos da bola, obviamente, né, senhoras e senhores, obviamente, nós temos uma receita que não é repassada. Se a receita não é repassada, quem é o dono da bola? Né? É o Estado, é o município. No caso do Estado, tem a súmula 447. Se o servidor estadual sofreu uma retenção na fonte de imposto de renda, e esse imposto de renda é indevido, quem tem que devolver é o Estado, porque o dinheiro fica com ele. Se o dinheiro fica com ele, quem tem que devolver é ele, não é a União. Afinal de contas, como é que a União vai devolver algo que ela, a União, não recebeu? Não há nenhuma lógica, né, a gente usar este conceito. Beleza? Bom, dito isso,
vamos partir para analisar a resposta. O imposto de renda é um tributo de competência exclusiva da União, portanto, o polo passivo deve ser integrado pela União. Não, porque a União não fica com dinheiro. B. Marcelo não possui legislativa proporção de retenção de débito, visto que não suportou o ônus tributário. Não suportou porque foi retido, né? Óbvio que ele suportou o ônus tributário, né? Óbvio. C. Somente o Estado X tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de repetição de débito. É a resposta. Letra C é a resposta, conforme súmula 447 do STJ. Súmula 447 do STJ. E agora a gente parte para a sétima questão. Sétima questão. 35º exame de ordem. A empresa pública estadual XYZ SA, com imunidade tributária, que a desonera do pagamento do imposto de renda da pessoa jurídica, reconhecida desde 2020 por decisão do STF, transitada em julgado, deixou de cumprir diversas obrigações acessórias relativas ao IRPJ referente ao ano base de 2021. Em decorrência disso, foi autuada e recebeu multa pelo descumprimento das obrigações acessórias. A empresa procura você, como advogado, indagando sobre a validade da exigência desta penalidade pecuniária, uma vez que a imunidade foi reconhecida. Galera, essa questão aqui ela divide as obrigações tributárias entre principal e obrigação acessória. A obrigação tributária é tratada no artigo 113 do CTN. E ao olhar o 113 você perceberá que a obrigação principal é a obrigação de dar dinheiro ao fisco. A obrigação principal é a mesma obrigação para todos os tributos. A obrigação principal, repito, é a obrigação de dar dinheiro ao fisco, é a obrigação de pagar o tributo. Isso está no 113, parágrafo 1º do CTN. Diferente do parágrafo 2º. No parágrafo 2º, nós vamos encontrar a obrigação acessória. A obrigação acessória consiste na obrigação de fazer ou não fazer. É o que acontece no caso do imposto de renda, onde nós temos a obrigação de declarar. A declaração é uma obrigação acessória de fazer, ok? Grife o parágrafo 3º do artigo 113 para lembrar que a obrigação acessória, quando descumprida, ela se transforma em obrigação principal. Isso porque vira multa. Então deixa de ser uma obrigação de fazer ou não fazer para ser uma obrigação de dar dinheiro ao fisco, porque multa é obrigação de pagar. Beleza? Eu acho que, dito tudo isso, a gente pode ir direto para a resposta dizendo o seguinte. Em matéria tributária, é importantíssimo lembrar que a obrigação acessória ela existe independentemente da obrigação principal. Muitas vezes, a pessoa tem que declarar, mesmo que ela não tenha que pagar o tributo. É o que acontece com as pessoas jurídicas que são imunes. Elas têm que declarar, mesmo que efetivamente não tenham a obrigação principal. Beleza? Bom, resposta correta, que não tem nem muito o que comentar, é a letra B, né? O descumprimento da obrigação acessória, mesmo por empresa imune, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária, artigo 113, parágrafo 3º do CTN. Então, questão 7, letra B de baixinho. Fácil pra caramba, né? Até aqui a gente está indo muito bem, mas calma, a gente vai cortar aí no próximo bloco, tem mais questões para que a gente possa aprofundar o conceito e perceber como o tributário é a matéria mais fácil de todas. Bom, vamos lá, galera. Vamos dar continuidade nesse bate-papo aqui. E agora nós vamos falar da questão de número 8. Vamos lá, sem parar. A Sociedade Empresária Comércio de Roupas ABC deixou passar o prazo para interposição dos embargos à execução em ação de execução fiscal ajuizada em agosto de 2021, relativa à cobrança de PIS e COFINS do período de janeiro a março do ano de 2010, não declarados nem pagos, objeto de lançamentos de ofício ocorridos em dezembro de 2014 e não impugnados. Sabendo que a sociedade pretende apresentar uma exceção de pré-executividade, visando afastar a exigibilidade e extinguir a ação de cobrança,
seu advogado, como argumento cabível para esta defesa, poderá requerer o quê? Bom, vamos olhar a questão de novo e nós vamos perceber um dado muito interessante. A empresa ABC ela deixou de passar o prazo para a interposição de embargo de execução fiscal numa execução que foi ajuizada em 2021. A cobrança é referente ao período de janeiro a março de 2010, que não foram declarados e não foram pagos, que foram objeto de lançamento de ofício, que aconteceu em 2014. Você percebe que tem um dado interessante. A execução fiscal foi ajuizada em 2021, mais de 5 anos depois da constituição definitiva do crédito tributário, que se deu no momento em que foi exaurida a esfera administrativa. No momento em que a esfera administrativa morreu, no momento em que a esfera administrativa ela acabou, o crédito está definitivamente constituído. E na forma do artigo 174 do Código Tributário Nacional, na forma do artigo 174 do CTN, você vai encontrar que o prazo prescricional ele começa a contar no momento em que estiver exaurida a esfera administrativa. Então, nesse caso, como a esfera administrativa acabou em 2014, a execução fiscal foi só em 2021, operou-se a prescrição. Aliás, não confundam prescrição com decadência. A prescrição é a perda do direito do fisco cobrar em juízo o crédito definitivamente constituído e está prevista no artigo 174 do CTN, completamente diferente da decadência. A decadência está prevista no artigo 173 e há o prazo de 5 anos para que o fisco possa praticar o lançamento. O prazo decadencial é para lançar e o prazo prescricional é para cobrar em juízo o crédito definitivamente constituído. Lembre-se disso. A prescrição é cobrança, decadência é lançamento, decadência é constituição do crédito tributário. Beleza, galera? Fácil? Não há dúvidas? Maravilha, maravilha. Bom, dito isso, é importantíssimo responder a questão. Vamos lá? Estamos falando de prescrição. Então, obviamente, a gente vai dar a resposta na letra C, o reconhecimento da prescrição do crédito tributário apenas pela análise dos prazos de lançamento e cobrança judicial. Por que esse assunto pode ser alegado em sede de exceção de pré-executividade? Porque na forma da súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade nada mais é do que um instrumento processual para defesa do executado que não exige nenhum tipo de garantia do juízo, onde o executado pode exercer o contraditório, pode exercer a ampla defesa, sem que haja necessidade de garantia do juízo, sem que haja necessidade de penhora, de depósito ou coisa do gênero. Mas para isso, a matéria tem que ser uma matéria que possa ser provada de plano e que não necessite de dilação probatória. Beleza, galera? Show? E aí a gente tem a resposta da 8ª questão na letra C de coração. C de coração. A letra A está errado, arrolamento de testemunhas. Não cabe provas em sede de exceção de pré-executividade. A letra B, a realização de perícia contábil dos seus livros fiscais para comprovar que não teria havido faturamento no período alegado como fato gerador, também não, você está fazendo prova. Letra D, a juntada de declaração de imposto de renda, também não. Você está ali efetivamente discutindo provas e etc. Um caso claro de decadência. Beleza? Então, a resposta correta é a letra C, de coração. Próxima questão, questão de número 9. O Estado Alfa concedeu por lei ordinária, observadas as regras orçamentárias, isenção de IPVA para automóveis exclusivamente elétricos, fundamentando que a tributação possui uma importante função extrafiscal e objetivos ecológicos.
José é proprietário de um automóvel registrado perante o Detran do estado Alfa, movido a biogás, combustível considerado inovador e não poluente, produzido a partir de resíduos orgânicos como lixo, cana, biomassa e refinado em biometano para abastecer carros. Desejando José obter para si o mesmo benefício fiscal dos carros elétricos, ele contrata você como advogado para fins de requerimento administrativo de isenção. Gente, preste bastante atenção. Aqui não tem nem muito o que falar. A isenção nada mais é do que a dispensa legal do pagamento do tributo. A isenção é a dispensa prevista em lei. A isenção ela estará sempre prevista em lei. Não há outra forma de conceder isenção que não seja por lei. A lei isenta. A lei representa a vontade popular, a vontade do povo. A lei emana do povo, senhoras e senhores. Não é assim que funciona? Então, como a lei emana do povo, o judiciário não pode estender os conceitos previstos numa lei isentiva. Uma lei que concede a isenção não pode ser interpretada de forma extensiva. Isso está expresso no artigo 111, inciso 2 do CTN. Uma lei que concede isenção, ela não pode ser interpretada de forma extensiva. Uma lei que concede isenção, repito, ela não pode ser interpretada de forma extensiva. Ela será sempre, em qualquer hipótese, interpretada de forma literal. Ela será sempre, repito, em qualquer hipótese, interpretada de forma literal. Literal. Belezinha? E aí, então, a resposta correta é a letra C. Não é possível a concessão do benefício fiscal aos automóveis movidos a biogás, pois deve ser interpretada literalmente a legislação que disponha sobre a outorga de isenção. A isenção, ela é efetivamente a vontade do legislador, né? Não cabendo ao intérprete estender essa vontade, ok? Tocando o nosso barquinho, a gente vai para a questão de número 10. 10. Nota 10. A questão de número 10, ela traz mais uma questão, obviamente, da prova do AB. A Sociedade Empresária ABC foi criada em janeiro de 2020 e estabelecida no município Alfa. É especializada em recalchutagem de pneus, atividade na qual o cliente entrega os pneus do seu automóvel ao estabelecimento para que esses passem por um complexo processo de recuperação da borracha e de sua forma. Raspagem, colagem, vulcanização, transformando o pneu velho, desgastado, em um pneu novo para uso do respectivo cliente em seu automóvel. Antes de iniciar suas atividades, ainda na fase de regularização fiscal, você é chamado para emitir parecer sobre qual imposto incidirá naquela operação. Caramba, que questão fácil, né? A empresa, ela trabalha com recalchutagem de pneus. Gente, você vai recalchutar um pneu, significa dizer que você está levando um pneu velho para que a empresa efetivamente trate aquele pneu, né? Ela transforma o pneu velho num pneu novo. Ela presta um serviço, uma obrigação de fazer, que é dar um tratamento àquele pneu. Resposta correta é a letra A. O imposto sobre serviços de qualquer natureza é devido, uma vez que é realizado o serviço por encomenda. Aqui a letra B não tem como ser, não tem ICMS, porque não tem ato de comércio, não tem mercancia, não tem operação de venda praticada com habitualidade e finalidade de lucro. Ah, Gabriel, mas eu conheço empresas que vendem pneu remold, né? Pneu recalchutado. Cara, tudo bem, não é o caso da questão. Se a questão falasse que é uma loja que ela compra os pneus, ela recalchuta e ela revende, aí eu tenho um fato tirador de ICMS. Não é o caso concreto, em que o cliente leva o pneu, ela recalchuta e devolve o pneu para o cliente. Por isso é fato tirador de ISS, que é uma obrigação de fazer, tá? Na letra C, você encontra a figura do IPI, né? Onde haveria um processo de industrialização na recalchutagem de pneus, haveria uma transformação do pneu. A resposta é não, porque nesse caso especificamente, você tem uma prestação de serviço específica. O cliente leva o pneu, né? Ele entrega o pneu do seu carro
eles recauchutam e devolvem para o cliente. Se o cliente entrega o pneu do seu carro, eles recauchutam e devolvem para o cliente uma prestação de serviço personalizada. A industrialização, ela caracteriza uma produção em série organizada sem uma destinação específica daquele produto. Não é o caso concreto. No caso concreto, a pessoa leva o pneu do carro, é feita a recauchutagem do pneu do carro da pessoa e o pneu é devolvido para essa pessoa. Portanto, tecnicamente, a incidência é do ISS. Resposta correta, letra A, de amor. Letra A, de amor. Belezinha, galera? Show? Então, tá aí, ó. A letra A não pode ser a B, porque não incide ICMS, não pode ser a C, porque não incide IPI. É uma obrigação de fazer personalizada, né? E a D também repete o ICMS. Portanto, não tem nem o que falar com relação ao bendito do ICMS. Não é verdade? Então vamos lá. Sem mais delongas, questão de número 11. Questão de número 11. Município X, desejando fomentar os pequenos negócios de tinturaria e lavanderia da cidade, e tem 14.10 da lista anexa à Lei Complementar 116, Regulamento ISS, editou em 2018 lei ordinária que fixou a alíquota do ISS em percentual de 1,5% sobre o preço desses ativos. Galera, a verdade dos fatos é que isso não é possível. A Lei Complementar Federal, que é a Lei Complementar 116, citada no enunciado da questão, ela diz com todas as letras, que o ISS ele tem alíquota máxima e alíquota mínima. A alíquota máxima do ISS, ela é efetivamente de 5% e a alíquota mínima é de 2%. Isso está na Lei Complementar 116, artigo 8º e artigo 8º-azão. Tá? Então só você pegar e olhar. Aqui era uma questão decoreba. Infelizmente, o conhecimento não ajudaria tanto, né? Mas também não é difícil lembrar que a alíquota máxima é 5, a mínima é 2, né? Então, assim, nesse caso, a alíquota é inferior à alíquota mínima, tá? Então, a resposta correta é a letra D, né? Fala que não pode ser visado lei ordinária, é claro que pode. A Lei Complementar Nacional, a Lei Complementar 116, ela só traz as normas gerais, né? Letra B, fala que foi sobre base de cálculo equivocada, não deveria ser o preço do serviço. Caramba, a base de cálculo do ISS é, por excelência, o preço do serviço. É uma obrigação de fazer que a base de cálculo, que é o fato gerador do nosso querido ISS, né? E letra C, referida à alíquota do ISS, não viola a alíquota mínima. Claro que viola, está na lei complementar, aí realmente é uma questão de leitura, né? Então, resposta correta, a letra D de docinho. Letra D de docinho, tá bom? Questão de número 12. Maria recebeu seu tio em 2019, recebeu do seu tio em 2019 a posse de um imóvel de alto valor para facilitar o seu transporte, de automóvel, desculpa, falei imóvel, né? Perdão. Automóvel de alto valor para facilitar seu transporte até a faculdade. Em 2020, seu tio resolveu realizar em favor de Maria doação do automóvel sob condição suspensiva por escritura pública. O evento previsto na condição era que Maria se formasse na faculdade até o fim do ano de 2021. Contudo, ela abandonou a faculdade, escoando em 2021 sem que se formasse. Diante desse cenário, incide o imposto de transmissão causa morte e doação? Em que momento? Essa questão é muito interessante por um motivo muito simples, tá? O efeito da condição no direito tributário, ele é tratado no CTN, no artigo 117. Então aqui é muito letra de lei, tá? Por quê? Porque na lei complementar, no CTN, né, artigo 117, fica claro que na condição suspensiva, o momento da celebração do contrato é um indiferente tributário. Caso a condição aconteça, que você tenha a incidência do ITCMD. É diferente da condição resolutiva, porque na condição suspensiva, o indivíduo ganha o direito se a condição, que é o evento futuro incerto, acontece. Então, se a condição acontece, o indivíduo ganha o direito. Por isso que o momento da condição é o momento da incidência tributária. Se fosse uma condição resolutiva, é diferente. O indivíduo perde o direito se ele implementa a condição. O momento da transferência do direito, que ele ganha o direito, é o momento da celebração do contrato. Então, nesse caso aqui, como é condição suspensiva,
O ITCMD ele vai efetivamente incidir no momento em que a condição for efetivamente implementada, né? Agora, tem um detalhe interessante. Essa condição aqui, vamos ler bem aqui essa condição? Ela é suspensiva? Ela é suspensiva. A condição é Maria se formando até o final do ano. Se Maria, porque a condição é se Maria se formar até o final do ano. Se Maria se formar até o final do ano, o que vai acontecer? Ela vai ganhar a propriedade do imóvel. Maria não se formou. Maria ganhou a propriedade? Maria não ganhou a propriedade. Então, vai incidir o ITCMD? Não vai incidir o ITCMD. Resposta correta, letra D. Não é devido, pois a doação não se tornou perfeita e acabada em virtude da ausência do implemento do evento previsto na condição. Né? Essa questão é bem interessante, uma questão que, assim, é a primeira vez que eu vejo uma questão sobre condição na prova da OAB. Foi quando caiu essa questão, tá? E ela é muito inteligente, porque na verdade ela exige que você lembre do código, só que mais do que isso, né? Ela exige de você um conhecimento interdisciplinar, para que você entenda um pouco de condição. Porque quem conhece a condição de direito civil consegue responder essa pergunta, ainda que não conheça do artigo 117 CTN. Ainda que não conheça do artigo 117 CTN. Show de bola, galera? Fácil, molezinha? Vocês são maravilhosos. Questão de número 13. Vamos lá, galera. Projeto de Lei Ordinária Municipal deseja criar tributo para custear a prestação de serviço de iluminação pública das vias e logradouros públicos do município Alfa. Tudo acontece nesse município Alfa, né? Parece Gotham City. O projeto prevê também que o tributo será cobrado na fatura de consumo de energia elétrica. Pode isso, galera? É óbvio que pode, né, galera? Pelo amor de Deus, né? Nesse caso, a cobrança vai se dar por meio da contribuição de iluminação pública, conforme previsto no artigo 149-azão da Constituição. A contribuição de iluminação pública é um tributo de competência dos municípios e do Distrito Federal, e a cobrança pode se dar na conta de consumo de energia elétrica. Abre aí, vai. Artigo 149-azão da Constituição. É literalidade, quando cai é fácil, é tranquilo, não dá para errar. Questão fácil. Beleza? Fácil. Molezinha, não há dúvidas. Então a resposta correta é a letra B. B de baixinho. Questão muito fácil essa. Aliás, as questões tributárias são muito fáceis, né? Você percebe que é tudo letra de lei, tudo bem fácil de você responder. Não tem grandes discussões, não tem grandes debates. Bem tranquilo, né? Vamos lá, questão de número 14, caminhando para o final do nosso bate-papo. Na questão de número 14, vocês vão encontrar que pequenos produtores rurais no interior do estado Alfa, município Alfa, estado Alfa, isso é uma loucura, vendem sua produção de leite para uma indústria de laticínios localizada no município Beta, no mesmo estado. Por determinação em lei do estado Alfa, fica atribuída a tal indústria a responsabilidade tributária pelo pagamento do ICMS vinculado ao fato gerador da etapa de circulação da mercadoria dos pequenos produtores rurais para a indústria, excluindo-se a responsabilidade dos pequenos produtores rurais. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Gente, questão fácil demais. É o exemplo de todos os livros. No meu livro a gente usa esse exemplo. É o exemplo da substituição tributária para trás. A substituição tributária para trás tem fundamento dos artigos 6º e 9º da Lei Complementar 87 de 96. Ela existe para facilitar a fiscalização. O pequeno produtor rural, no caso concreto, ele vai tirar leite da vaca para vender para a indústria de laticínios. É mais fácil fiscalizar 500 pequenos produtores rurais no meio do mato ou uma indústria de laticínios que compra dos 500 produtores. Óbvio que é muito mais fácil eu fiscalizar uma indústria de laticínios. Então o que vai acontecer aqui? A obrigação de recolher o ICMS, ela deixa de ser do pequeno produtor e passa a ser da indústria de laticínios. A obrigação ela é transferida do pequeno produtor para ser da indústria de laticínios. O fato gerador do ICMS é diferido, ele é adiado, ele é postergado. Ele deixa de ser um fato gerador do pequeno produtor na saída do leite e passa a ser o fato gerador na entrada do elo seguinte da cadeia produtiva.
tá? Então, no caso, acontece o fenômeno chamado diferimento. Você tem uma substituição tributária para trás ou regressiva, porque o fato gerador do ICMS ele é diferido. A indústria de laticínios substitui o elo anterior da cadeia produtiva. Por isso que a substituição é para trás, porque substitui o elo anterior da cadeia produtiva. Quando você tem uma substituição dos elos seguintes, aí a substituição ela é para frente. Quando a substituição ela é dos elos seguintes, aí a substituição ela é para frente. Ok? Beleza? Fácil? Não há dúvidas? Posso confiar em vossas excelências? Então vamos embora. A resposta correta da questão de número 14 é a letra A de amor. Letra A de amor. Não tem nem o que discutir nessa questão. Ela é muito fácil. Beleza? Agora vamos para a questão de número 15, a última questão para nós encerrarmos este bate-papo. José e João eram sócios da Sociedade Empresária XYZ entre os anos 2017 e 2019. Cada um sócio com 50% do capital social e poderes de administração. Em janeiro de 2020, João se retira regularmente da sociedade. Atenção, regularmente. Alienando suas cotas sociais para Joaquim. Passando este a exercer a gestão juntamente com José. Em novembro de 2021, é ajuizada uma ação de execução fiscal contra a Sociedade Empresarial XYZ Limitada para a cobrança de um crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido no ano de 2018. No momento da citação, verifica-se que a empresa havia sido dissolvida irregularmente, poucos meses antes, não possuindo mais bens. O procurador responsável pela ação decide requerer o redirecionamento da execução fiscal. Gente, eu vou deixar aí e vou explicar sem aparecer o meu rostinho para que vocês possam entender melhor. Esse assunto ele foi pacificado no STJ, não tem mais discussão. Ainda que o sócio estivesse na sociedade na época do fato gerador, se ele se retira de forma regular, a responsabilidade pessoal do artigo 135 do CTN, ela se aplica aos sócios responsáveis no momento da dissolução irregular, mesmo porque a responsabilidade pessoal só se aplica no caso de dolo. O dolo é presumido na dissolução irregular. Portanto, se um sócio deixou a sociedade de forma regular, ele não pode ser responsabilizado, ele não pode sair da sociedade e ser responsabilizado depois, porque ele fez a coisa certa. A irregularidade adveio daquele sócio que permaneceu na sociedade. Beleza, gente? Tranquilo? Então aí que está o ponto. José e João eram sócios. João, então, ele sai da sociedade, né? João se retira, vende as cotas para Joaquim, que mantém a gestão junto com José. Por mais que a execução ela seja contra os sócios que estavam à época, está errado, porque tem que ser contra os sócios que estavam no momento da dissolução irregular. Portanto, como João saiu de forma regular, a resposta é a letra D. Responderão José e Joaquim pessoalmente em caso de redirecionamento em razão da dissolução irregular, na forma do artigo 135 do CTN. Artigo 135 do CTN. Beleza, galera? Fácil, molezinha, não há dúvidas? Show de bola. Bom, pessoal, era isso que eu tinha que falar com vocês, né? Eu queria dizer para vocês que a prova do AB não é um bicho de sete cabeças. Mantenham a calma, mantenham a tranquilidade. Vai dar tudo certo. Você percebe que são questões fáceis. Desde que você mantenha a calma, você mantenha o foco, você vai conseguir responder, você vai conseguir atingir o seu objetivo, que é passar na primeira fase, para poder ir com tudo na segunda fase. Tá? Eu vou ficar torcendo por você. Manda notícias, tá bom? Um beijo grande e até a segunda fase. Tchau, tchau, galera.